o Natal chegou. É o tempo em que nos reunimos com a família e amigos, trocamos presentes e nos envolvemos no espírito de amor e solidariedade que acontece nessa época do ano. E nesse grande movimento de dar e receber presentes, organizar festas, jantares e ceias, frequentemente nos esquecemos da razão pela qual celebramos o Natal. Como podemos esquecer do último presente que Deus nos deu através do seu Filho, Jesus? É por isso que estamos aqui hoje, reunidos para honrar o nascimento do Salvador do mundo. A história começa bem antes do nascimento do Deus menino. Antigos profetas já haviam falado sobre o Messias para libertar Israel, para tirá-los da escuridão, para salvar. Da vinda do Messias, que deu aos filhos de Israel esperança e alegria durante o cativeiro. O Messias estava chegando para todos libertar. E o Messias não chegava. A jornada se tornou em sofrimento. Foi-se a expectativa da vinda do Messias. Agora conheciam o Deus não opressão. Como poderia Deus não redimir seu povo escolhido? Como poderia ele não cumprir o que havia prometido? Lamento soa
ansiavam pelo Messias. As palavras dos profetas pareciam distantes diante da opressão pelos persas e agora pelas leis romanas. Redentor, vem logo. Então, pela providência de Deus, o tempo chegou e Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, pequena cidade da Galileia, para falar com uma virgem que estava para se casar com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo disse: Maria, não tenha medo. Você foi escolhida por Deus para dar à luz um filho, e quando nascer, será chamado Jesus. Ele será o filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reinado não terá fim. Como será possível isso? Maria perguntou ao anjo. Se ainda sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo lhe envolverá. Maria tinha no coração a certeza de que Deus estava cumprindo sua promessa para redimir Israel. Era verdade. Sim, Jesus, o Redentor, estava chegando. planejou separar-se dela secretamente. Enquanto assim pensava, José adormeceu e um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque nela está gerada do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e seu nome será Jesus. Ele salvará seu povo dos seus pecados.
romanos. E todos foram para a sua própria cidade para se registrarem. José saiu de Nazaré, na Galiléia, e seguiu para Belém da Judéia, terra de Davi, porque ele pertencia à linhagem de Davi. E quando lá chegaram, cumpriu-se o tempo para o bebê nascer, e Maria deu à luz um menino. Ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estrebaria. Que lugar impróprio para um redentor! Uma estrebaria, dormindo em meio aos animais. Seria este um lugar de realeza? Agora as colinas da Judéia ganham vida. Uma multidão de anjos que há muitos esperavam esse evento enche os céus com a celebração do nascimento do Salvador. Vamos nossa voz levantar. Se ao Rei Jesus louvar e adorar. Pois o menino nos nasceu. Só Ele é o Salvador. Glórias a Deus nas alturas. anunciando o nascimento do Salvador. Assim que os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para
para ver essas coisas que estão acontecendo e que o Senhor nos fez saber. Veio ao mundo pra salvar-nos, veio ao cego trazer luz e confortar corações. Veio ao mundo para nos livrar e trazer a esperança. Cantemos sem cessar, louvai o bebezinho que salvou-nos. Anjos do céu anunciaram, nasceu hoje o Salvador. Deixou seu lar e a terra desceu, a todos quer salvar. Veio a manjedoura, os anjos acharam Jesus. Queremos também ver esse rei, o Salvador que nasceu. Veio ao mundo pra salvar-nos, veio ao cego trazer luz e confortar corações. Veio ao mundo para nos livrar e trazer a esperança. Cantemos sem cessar, louvai o bebezinho que salvou-nos. Há muito nós o aguardamos e hoje ele aqui está. Anjos cantarão no céu azul, o menino rei já nasceu. Profetas já nos falaram de um rei, que ao mundo iria salvar. Queremos também ver esse rei, o rei que Deus prometeu. Veio ao mundo pra salvar-nos, veio ao cego trazer luz e confortar corações. Veio ao mundo para nos livrar e trazer a esperança. Cantemos sem cessar, louvai o bebezinho que salvou-nos. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém perguntando: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Queremos ver o rei, nosso rei de tudo aqui, distante iremos nós, a estrela vai mostrar onde o bebezinho está.
Os magos se alegraram quando encontraram o Rei Salvador. Ouro, incenso e mirra simbolizaram a adoração daqueles que, durante meses, buscavam encontrar o Rei dos Reis. A pergunta pode ser feita a nós: já encontramos o Rei Salvador? Se o encontramos, nosso louvor e adoração devem ser como os magos, que deixaram tudo para seguir a estrela. Os pastores foram ver e adorar o bebê. Também os magos foram dar humilde adoração. Chegou o
prestar louvor e adoração ao Filho de Deus. Jesus, só Tu és digno do nosso louvor. Santo,
cantamos algumas partes de todo esse episódio que aconteceu, que está registrado na Palavra de Deus para nós, do nascimento de Jesus. E nesse momento eu quero destacar só um detalhe, só uma parte de tudo isso que nós cantamos. Então, essa breve mensagem tem como título, eu coloquei, porque a cantata fala exatamente disso: o Rei Jesus. O Rei Jesus. Então eu vou... Uma das partes que nós cantamos, se você prestou bastante atenção, foi essa aqui, ó. Queremos ver o Rei de tudo aqui. Distante viemos nós, a estrela vai mostrar onde o bebezinho está. Queremos ver o Rei de tudo aqui, aquele de quem nas Escrituras se ouviu. Queremos ver o Rei. Então essa parte da música é baseada na Palavra de Deus. E em que trecho da Palavra de Deus? Em Mateus capítulo 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, onde deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então essa música em especial, Queremos Ver o Rei, está baseada nesse trecho da Palavra de Deus. E conta a história desses magos, que nós não sabemos quantos eram, mas só diz que eram magos. E não eram magos da nossa perspectiva, porque hoje para nós o mago é aquele feiticeiro, aquela pessoa que faz encantamentos, aquela pessoa que sabe as coisas do futuro. Não, naquele tempo os magos eram pessoas que estudavam as estrelas, estudavam as posições dos astros, por isso que eles acompanharam a estrela. Eles eram estudiosos da época, e eles também, é verdade, eles eram muito supersticiosos. Eles tinham várias superstições, mas eles não eram o que temos hoje. Então eles queriam ver o rei. E é engraçado que o texto diz que eles saíram do Oriente. Então, o Oriente, da perspectiva deles, aqui está Israel. O Oriente é nessa parte, ficar na parte leste daquela situação. Hoje é o Iraque, Irã, toda essa região. Então eles saíram daqui para cá, bem longe. E a música até diz isso, distante viemos nós, queremos o adorar. Mais ou menos, eu estou arredondando, é óbvio, eu não sei exatamente de onde eles saíram desse lugar, se eles saíram daqui, se daqui, não sabemos, o texto não diz. Mas pelo menos 1000 quilômetros de distância. E vamos lembrar, eles não têm carro, não têm avião, não tem nada disso. Então 1000 quilômetros a pé, ou de camelo, alguma coisa assim, então demorava muito tempo. Talvez um mês de viagem, ou até mais, até porque eles não tinham nossas avenidas de hoje. Então eles levaram muito tempo para chegar lá, mas eles chegaram. Então é muito importante ver essa dedicação desses homens, o empenho desses homens em ir querer ver Jesus, ver o que eles acreditam ser o Salvador. Eles nem sabem o nome ainda, mas eles falam: eu quero ver esse rei, eu quero ver esse rei que está profetizado. E eles chegaram lá, eles se empenharam. Teve outras pessoas da Bíblia que também queriam ver o rei, de um jeito ou de outro. Por exemplo, os irmãos André e Pedro, os apóstolos,
Lá no Evangelho de João diz que eles foram ver quem era esse novo Messias, ou que se dizia Messias. Um dos principais judeus, Nicodemos, ele também foi, ele quis conversar com Jesus para saber quem é esse Jesus. Também teve o coletor de impostos chamado Zaqueu. Ele fez todo um plano, ele sabia onde Jesus ia passar, subiu na árvore e ficou esperando, porque ele queria ver Jesus. E também tem as mulheres, as discípulas, Maria Madalena e Maria, que assim que amanheceu o domingo, depois que Jesus morre e é enterrado, elas vão até o túmulo para ver, naquele momento ainda, para ver o corpo, para preparar a situação. Então nós temos exemplos de pessoas que foram ver o rei, se dedicaram para ver o rei. E nós? Você pode dizer hoje, né? Hoje você pode dizer, eu vim ver o rei. Hoje eu vim ouvir sobre o rei, eu vim ouvir sobre ele. Talvez você chegou aqui e você nem sabia que Jesus era rei. É possível, mas você veio. Então eu e você precisamos ter essa mesma atitude desses magos, essa mesma atitude de outras pessoas que eu relacionei aqui, de ver o rei. Mas para que ver o rei no final das contas? Primeira coisa, para conhecê-lo. Conhecê-lo. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: Jesus está dizendo isso: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está fazendo uma oração neste capítulo da Bíblia, e ele está falando com Deus: Senhor, sabe o que é a vida eterna? É conhecer o Senhor e conhecer a mim. Então nós precisamos ter essa atitude de ir ver o rei, de chegar, se esforçar, primeiramente para conhecê-lo. Então eu te motivo, eu te encorajo, eu te aconselho: busque o rei, busque com todas as suas forças, queira conhecê-lo. Se você não o conhece, queira conhecer verdadeiramente quem é o rei, que nós celebramos no Natal. Nós celebramos que ele chegou, ele veio, ele nasceu nessa humanidade. Então tente, conheça ele, se esforce para isso se você não o conhece. Mas se você conhece ele, continue aprendendo dele, porque ele é inesgotável, ele não tem fim. Então se você acredita que já conhece ele, continue buscando conhecer ele mais e mais, porque com toda certeza ele vai ensinar muito mais, ele vai mostrar para você muito mais quem ele é verdadeiramente. Então busque conhecer o rei. Mas também tem, a música não para ali, né? Tem outra parte da música que diz assim: queremos ver o rei de tudo aqui, e quando o encontrar, queremos o adorar em sua realeza. Queremos ver o rei de tudo aqui, ali em Belém, o rei iremos achar. Queremos ver o rei. Essa parte é a continuação do texto de Mateus capítulo 2, que diz assim: entrando na casa, os magos, lembra? Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então eles não só queriam ver o rei, eles não só queriam descobrir se a profecia estava certa ou não, eles queriam também adorar esse rei. Eles já foram preparados para isso. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Por isso que algumas pessoas gostam de falar, ensinar, e você deve ter visto em algum presépio, né? 3 magos. É por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Então supõe-se que seriam 3, mas nós não sabemos. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, não sabemos. Mas os presentes foram esses. Eles adoraram, eles acreditaram quando eles viram só aquele bebê. E na verdade podemos, pelo texto bíblico, não vamos esmiuçar o texto bíblico, mas eles encontraram o rei aonde? Na casa. Então é bem provável que não era mais o bebezinho. Ele já podia ter Jesus até 2 anos de idade. Eles não encontraram Jesus na manjedoura, eles encontraram na casa de Jesus já. Então já era mas era um pequeno. E quando eles viram aquele menino, ele é o rei, ele é o Messias,
Eles acreditaram nessa verdade escrita para nós. Então, não só conhecer Jesus, mas também nós precisamos, como a semelhança deles, adorá-lo. Em Hebreus, diz assim, capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então não é só conhecer o Rei, não é só saber sobre Jesus, mas é adorar Jesus, é chegar diante desse trono da graça para receber misericórdia, achar graça, pedir socorro, falar com Ele, adorá-lo, exaltá-lo, como estamos fazendo hoje aqui. Nós precisamos fazer isso. Mas nós não vamos encontrar Jesus na casa, e muito menos na manjedoura. E também não vamos encontrar Jesus no túmulo. Não, de forma alguma. Porque a palavra de Deus também em Hebreus diz assim, capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, quer dizer, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus, para nós encontrarmos, Ele está lá. A imagem talvez não ajude muito. Apaga aí as luzes aqui, só para facilitar talvez. Pode pagar, vamos ver. Não, acho que não ajuda. Não ajuda. Mas aqui é uma ilustração do que seria o céu hoje. Só uma ilustração. É que não dá para vocês verem, acredito. Mas aqui está o trono de Deus, e aqui Jesus à sua direita, como diz o texto. E aqui tem um monte de pessoas, anjos, adorando o Rei. Então, se nós queremos adorar o Rei hoje, se nós queremos ir à busca desse Rei, nós precisamos ir até os céus. Precisamos entrar lá. Só que eu sei que nem eu nem você quer chegar lá rápido. Ninguém quer chegar lá rápido. Então, como nós fazemos isso? Então, como podemos buscar o Rei hoje? Como podemos adorar o Rei hoje? Primeira coisa, temos que fazer o que esse texto diz. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A primeira coisa para conhecer esse Rei e adorar esse Rei é conhecê-lo, é confessar. Você o conhece e aí você diz: eu acredito. É isso que o texto está dizendo. Eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, e eu confesso com a minha boca. Eu digo, porque eu acredito nisso, que Ele, Deus, o ressuscitou dentre os mortos. Por isso que Ele não está no túmulo. Mas para você falar essa frase ou acreditar nisso, você tem que conhecer Jesus. Você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia para você, para nós. Então, se você já confessou Jesus como o Senhor da sua vida, se você crê que Ele é o seu Salvador, porque Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, e que hoje Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso lá no céu, então você pode buscá-lo, você pode conhecê-lo e você pode adorá-lo. Mas se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer isso. Acredite, o Jesus que nós celebramos quase no mundo inteiro, com exceção de alguns países, esse Jesus morreu na cruz para pagar os meus e os seus pecados. Acredite nessa verdade. Porque sabe por que temos que acreditar? Sabe por que essa é a primeira forma e a única forma de nós conseguirmos ir adorar lá no céu? Porque o texto de João capítulo 14 versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de chegar nesse lugar que estamos falando, a única forma de chegar diante do trono de Deus, com Jesus à sua direita, a única forma de chegar lá é através de Jesus. Você pode ver, o texto está no singular. Eu sou o caminho. Ele não fala eu sou os caminhos. Eu sou a verdade. Eu não sou muitas verdades. Eu sou a vida. Eu não sou uma das vidas possíveis. Ele é o único caminho. Se você já aceitou Jesus como Salvador, adore a Ele. Continue crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Pedro. Não pare de conhecer o Senhor Jesus. Adore Ele porque você o conhece.
Não adore só porque você fica ouvindo falar dele. Busque conhecê-lo para adorá-lo verdadeiramente, para dizer verdadeiramente quem ele é. Isso é glorificá-lo. Agora, se você não conhece, e se você nem sabia que talvez a única forma de chegar até Deus é através de Jesus, eu te convido a realmente fazer que nem esses magos, a fazer que nem essas outras pessoas, Nicodemos, Zaqueu, Pedro, André, as mulheres, todos eles. Busque Jesus, conheça Jesus, e diga que nem um cântico: queremos ver o Rei. Vamos celebrar, vamos adorar ao Senhor. A equipe de louvor vem aqui. Nós vamos cantar um cântico agora, que vai dizer, em outras palavras, que Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos para tudo nos nossos irmãos. Então, enquanto a equipe de louvor canta, adore ao Rei. Se você o conhece, adore. Mas se você não conhece, quando cantamos, diga para Ele: Senhor Jesus, eu nem te conheço, mas eu quero te conhecer. Senhor Jesus, eu nem te conheço, mas eu quero aprender a te adorar, porque o Senhor é o Rei de tudo aqui.